Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O Senhor nosso Deus, Ele reina para todo sempre. Nós temos motivo só de agradecer. Nós iniciamos na semana passada a série Desce Depressa. E hoje, nessa quinta-feira, a gente vai dar continuidade com o segundo episódio. Então, a série Desce Depressa, o nome do episódio de hoje é A Busca. Só para a gente recapitular para os irmãos que não acompanharam na semana passada ou não conseguiram assistir, a gente está trabalhando em cima do texto de Lucas 19, Lucas capítulo 19, do versículo 1 a 10. Eu vou ler ele aqui, que diz assim, ó. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Na mesma ocasião, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Nós falamos na semana passada, eu deixei uma frase para vocês, não sei se vocês acompanharam, que a frase era assim: precisamos compreender que não existe maior grandeza do que reconhecermos que somos pequenos. Essa frase nós deixamos na semana passada, porque na semana passada a gente trabalhou em 3 versículos, versículos 1, 2 e 3. E a gente falou sobre 3 pontos importantes que Zaqueu nos ensinou nesses 3 primeiros versículos. Então, o se humilhar, o trabalhar e o vencer. O se humilhar aqui é a gente se humilhar diante do Senhor. É você se colocar em uma posição de reconhecer que você não é nada, que eu não sou nada, que nós não somos nada sem o Senhor, que nós carecemos da graça, da misericórdia, do perdão dele. O se humilhar aqui é nos colocar em uma posição onde apenas o Senhor reina, onde só ele aparece nas nossas vidas. E o trabalhar na missão é porque Jesus foi, a fama dele corria, já Zaqueu queria conhecer, porque Jesus já estava trabalhando na missão dele. Jesus já estava cumprindo o propósito dele, que era falar do amor de Deus, trazer a palavra de arrependimento para que as pessoas fossem salvas, para que houvesse salvação. Então ele já estava trabalhando na missão dele. Então nós precisamos trabalhar na nossa missão. Qual é a sua missão? Por que você ainda está vivo? O que Deus quer que você realmente cumpra nesta terra? Qual é o propósito, o chamado, a missão que você tem a cumprir? Você precisa trabalhar nela, porque assim como Zaqueu ficou curioso para ver quem era Jesus, porque Jesus já estava trabalhando, as pessoas vão querer descobrir quem é Jesus na sua vida a partir do momento que você começar a trabalhar na sua missão. E a gente falou sobre vencer a multidão. Por que vencer a multidão? Porque Zaqueu ali, ele reconheceu que ele era pequeno e que ele não podia ver Jesus. Então ele precisava fazer alguma coisa. Muitas vezes nós não vemos Jesus porque a gente é coberto, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos naturais são cobertos por uma série de coisas que tem no nosso dia a dia. Uma série de coisas que a gente tem para escolher, um monte de pessoas que tem ao nosso redor, uma série de coisas que a gente gostaria de fazer. Então a multidão de coisas que a gente tem para escolher, para fazer, muitas vezes nos atrapalha de ver Jesus. Então, na semana passada nós falamos principalmente sobre esses 3 pontos: se humilhar, trabalhar na missão e vencer a multidão. Esses foram os pontos que Zaqueu ensinou pra gente. E nessa semana eu quero falar com vocês sobre 2 versículos
desse capítulo. Olha só, o versículo 4 vai dizer assim: então, correndo adiante, aí eu quero que você pare aqui para olhar junto comigo. Zaqueu, quando ele percebeu que ele era pequeno e que Jesus ia passar, o que ele fez? Ele pensou assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar alguma atitude. E aí aqui vai dizer que então, correndo adiante, ou seja, ele saiu na frente, ele se adiantou para que ele pudesse ver Jesus. Ele teve ali uma iniciativa, então ele saiu correndo, ele correu atrás do prejuízo, porque senão ele ia ficar para trás, Jesus ia passar, ele não ia conseguir ver Jesus. Ele teve a iniciativa, ele correu, ele saiu na frente. Talvez aqui, nesse trecho desse versículo, a gente pode trocar o correu por bateu. Se a gente for abrir lá em Mateus, capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Mateus, versículo 7, vai dizer assim, ó, em relação à oração, tá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, eu trocaria aqui, se é que eu posso, o correu por bateu. Porque para mim, Zaqueu, naquele momento, quando ele correu adiante, quando ele saiu na frente, é como se ele estivesse batendo. Muitas vezes nós estamos nessa posição de bater na porta para que Jesus, para que Deus possa abrir a porta. Então aquela atitude dele de correr e subir na figueira é como se tivesse uma porta e ele estivesse batendo. Existe poder na nossa insistência diante de Deus. Quando a gente olha muitas vezes para a nossa realidade, e eu já me peguei fazendo isso, talvez você também, muitas vezes a gente tem uma posição de espera pacífica, né? De uma espera assim passiva. Então às vezes a gente espera de maneira muito passiva algo que a gente já poderia estar correndo adiante. Algo que a gente já poderia estar batendo na porta para que Deus pudesse abrir. Porque a palavra fala pedir e dar-se-vos-á. Buscai e você vai achar, bater e a porta vai se abrir. Então muitas vezes nós, inclusive nós que já somos filhos, já temos a graça da salvação, já fomos alcançados pelo Senhor, muitas vezes nós estamos aguardando de maneira passiva. O que é esperar de maneira passiva? Eu não quero que você pense que eu estou desespiritualizando algo, não sei nem se essa palavra existe. Porque é lógico que nós que somos filhos, cremos em Deus, nós temos que esperar no Senhor, nós temos que descansar no Senhor. Mas isso não quer dizer uma espera e um descanso passivo, ou seja, onde você não tem ação nenhuma. A espera no Senhor, ela vai exigir de nós um esforço. É durante a sua ação, é durante a sua atitude, é durante o seu clamor que você descansa. Você não espera e não faz nada. Não, você clama a Deus, você ora a Deus, você busca a Deus. É por isso que o nome desse episódio de hoje é a busca. Porque Zaqueu precisou correr, ele precisou sair na frente. Ele estava buscando ver quem era Jesus, ele queria ver quem era Jesus. E muitas vezes nós queremos ver quem é Jesus, descobrir mais dele, descobrir daquilo que ele tem para nós. Nós queremos a graça, nós queremos as maravilhas do Senhor, de desfrutar do reino dele, mas nós não estamos agindo. A gente continua esperando de maneira passiva. Imagina se Zaqueu cruzasse os braços e falasse assim, vou ficar aqui, vai que eu me esticando o máximo que eu consiga, dá para eu ver Jesus. Não é assim, queridos, a gente prefere muitas vezes não orar, não buscar, não clamar e acha que Deus simplesmente vai vir na nossa vida. Não, nós precisamos agir, nós precisamos sair na frente, nós precisamos correr, é preciso ter um esforço da nossa parte. A gente precisa mudar. A gente precisa estar disponível, a gente tem que se disponibilizar, a gente precisa estar à frente para se relacionar, a gente tem que ter a busca de oração, de clamor. É necessário ter. Por isso que Zaqueu, ele correu. E a gente precisa se esforçar. Porque uma hora ou outra, Jesus vai passar. Uma hora ou outra, as coisas estão prestes a acontecer, apenas esperando você clamar, você buscar, você orar.
Você se disponibilizar, você está disposto a entrar em um relacionamento com Deus verdadeiro, genuíno. Às vezes essa é a atitude que a gente precisa começar a ter. E Zaqueu ensina aqui claramente pra gente. Ele olhou para ele viu que ele era pequeno e ele correu, ele saiu à frente. Por quê? Porque ele precisava ver quem era Jesus. Ele precisava descobrir de quem era aquele homem de quem tanto se falava, de quem tanto já estava sendo exposto. Os milagres, o que ele estava fazendo, o que ele estava ensinando, ele queria descobrir quem era Jesus. Se você quer realmente descobrir quem é Jesus na sua vida, se você quer realmente descobrir o que Deus tem para você, se você realmente quer entender de Deus qual é a sua missão, o que você quer que Ele faça para você, o que você entende dele, se você realmente quer isso, você vai precisar correr adiante. Você vai precisar sair na frente. Você vai precisar se disponibilizar. Você vai precisar se relacionar. Você vai precisar estar diante de Deus. Acontece que a gente não quer fazer esse esforço. Acontece que a gente prefere não orar. A gente prefere não clamar. A gente prefere não se relacionar. A gente prefere não mudar. E se você tiver isso como escolha, Jesus vai passar. E você não vai ver. Deus está lá aguardando e você não pede, você não clama, você não vai receber. A porta não vai se abrir para você, por quê? Porque você não está batendo. Então, o versículo 4, só nessa parte, então, correndo adiante, significa para nós precisamos estar à frente, nós precisamos buscar. Eu preciso buscar todo dia mais. Você precisa buscar todo dia mais. Não existe uma reserva. Ontem eu busquei muito, hoje eu não vou buscar. Não existe essa reserva. É todo dia Deus tem algo novo para você. Todo dia Deus quer te mostrar algo diferente. Todo dia Deus quer te ensinar algo diferente. Todo dia Deus quer apresentar para você os planos que Ele fez para você. Todo dia Ele tem uma bênção nova para você. Por isso que a gente não pode se cansar de buscar. Por isso que a gente não pode se conformar em esperar de forma passiva. A nossa espera, o nosso descanso, o nosso deleito no Senhor tem que ser de uma busca nossa, de um movimento nosso, de uma ação nossa. Aí ele vai falar assim, subiu, então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O versículo 5 vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Olha só, gente, isso é maravilhoso de a gente poder ler. Porque Zaqueu teve a atitude de correr, de estar adiante. Ele foi atrás, ele saiu na frente. Quando Jesus chegou naquele lugar, o que Jesus faz? Jesus olha para cima. Ou seja, Jesus já sabia exatamente onde Zaqueu estava. Jesus sabia exatamente que Zaqueu estava ali. Ele olhou exatamente para onde Zaqueu estava. Ele não olhou à volta e falou assim, Zaqueu? Não, ele olhou para cima, aonde Zaqueu estava. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes no meio dessa luta que você está passando, da dificuldade que você tem, do problema que você está enfrentando, seja ele físico, emocional, espiritual, seja na sua alma, seja na sua mente, seja na sua vida, no seu casamento, esse problema que você está enfrentando, essa luta, esse deserto que você está passando, essas respostas que você busca de Deus, Deus sabe exatamente aonde você está. Ele sabe. E mais do que saber onde você está, Ele sabe como você está. Ele sabe exatamente do que você precisa. Não se deixa ser enganado. Mas as coisas não mudam. A minha vida não muda. A resposta que eu espero não vem. O que eu estou clamando não acontece. O que eu estou buscando não acontece, Paulo. Eu estou me colocando à frente. Eu estou clamando, eu estou orando. Mas não está acontecendo.
Jesus não está vendo, Deus eu acho que se esqueceu mesmo. Não, querido. Jesus conhece exatamente a sua dor. Além de conhecer a sua dor, ele sabe exatamente onde é que dói. Sabe? O médico que você chega e fala assim, doutor, eu tô sentindo uma dor, tô sentindo uns calafrios, tô sentindo isso na perna, no braço, na cabeça. O doutor fala, legal, você tá sentindo isso. Ok, eu sei que você tem essa dor. Vamos descobrir o porquê que tá acontecendo, de onde que tá vindo, qual é a raiz dessa dor. Ei, Deus sabe exatamente aonde é que dói. Deus sabe o que foi que te feriu, Ele sabe o que te fere, Ele sabe o que te machuca, Ele sabe o que me fere, Ele sabe o que me machuca, Ele conhece. Não se deixe ser enganado pensando que Jesus esqueceu de você, Ele não se esqueceu, Ele sabe exatamente qual é o seu problema. Além de conhecer o seu problema, o nosso Deus é o único que tem a solução para o seu problema, para o meu problema. Às vezes a gente busca resposta para o nosso problema em uma série de coisas. Não é? A gente às vezes busca em pessoas, em aconselhamento, em ajuda, em livro, e não vem, parece. Porque a gente se esqueceu que só Deus tem a solução para o nosso problema. Ele é o único que pode solucionar o seu problema, o meu problema, é só Ele. Por isso que precisa buscar. Precisa clamar, precisa colocar diante dele, porque ele é o único que tem a solução. Na verdade, Deus, Jesus, é a solução de tudo. Porque tudo está nele. Tudo nós temos que entregar diante dele. Jesus, ele vê a nossa luta, querido. Ele sabe aonde que você está lutando, o que você está fazendo para se manter firme, para se manter na presença dele. Ele sabe quais são as suas tentações, quais são as suas fragilidades, aonde você precisa dele, do Espírito Santo. Ele sabe a sua luta e ele conhece as armas que você tem. Ele sabe quais as armas que você está lutando. Apresenta para ele as armas. Olha, Senhor, diante dessa luta, a arma que eu estou tendo é essa daqui. Eu estou passando essa luta no meu casamento, eu estou passando essa luta na criação dos meus filhos e eu estou usando só a arma que eu tenho do meu próprio conhecimento. Eu estou usando a arma que eu tenho só daquilo que me falaram que dá certo. Ele vai mostrar para você se você precisa trocar as armas que você tem lutado. Ele sabe. Apresenta para ele, ele vai te dizer. Vem cá, eu vou abrir a porta e vou te mostrar. Não é essa arma que você luta essa luta. Não é com isso que você luta isso. Ele vai te dar as armas certas, a palavra de Deus. Ele sabe exatamente o seu fracasso. Ele sabe aonde você fracassou. Ele sabe aonde você errou. Ele sabe aonde foi que você caiu. Ele sabe, mas ele tem salvação para isso. O nosso Deus não é aquele Deus que vê você caído, vê você lá largado, vê que você errou, e deixa você lá. Não, ele quer te salvar disso. Ele veio para isso. Quando ele olha para Zaqueu, olhando para cima, quando Jesus chega naquele lugar e ele olha para cima, eu penso que é como se ele estivesse dizendo para Zaqueu, Zaqueu, eu sei do que você precisa. Zaqueu, eu sei qual é o teu problema. Zaqueu, eu sei qual é a tua dor. Zaqueu, eu sei qual é a tua dificuldade. Zaqueu, eu conheço a tua luta. Eu sei o que você está passando. É a mesma coisa de Jesus, de Deus falar isso para nós. Eu sei. Deus, ele sabe. Jesus, ele vê você. Ele vê sua família. E Jesus, ele fala para Zaqueu que ele veio e ele quer ficar lá na casa dele. Por quê? Porque a salvação, a bênção que Jesus tinha para Zaqueu naquele momento, não era só para Zaqueu, se estenderia para toda a família de Zaqueu, para toda aquela casa. Jesus, ele ama você, ele ama a sua família. O que ele tem para fazer na sua vida, quando ele olhar para você e conhecer sua luta, vai ser estendido para toda a sua casa, para toda a tua família. Só que vamos lembrar do versículo anterior, que é o versículo 4, que vai falar que então Zaqueu correu adiante. Zaqueu, ele queria ver Jesus, ele teve uma atitude, ele reconheceu que ele era pequeno, que ele não era nada. Ele foi lá para ver Jesus. Muitas vezes a gente sabe de tudo isso que a gente tem enfrentado, mas a gente não quer correr adiante. A gente não quer pagar o preço.
A gente não quer tirar horas orando, clamando, assistindo uma live, vindo no culto, jejuando, buscando a Deus. A gente não quer pagar esse preço, a gente não quer sair na frente. Aí Jesus vai passar e você não vai receber aquilo que você precisa. Zaqueu ensinou pra gente, querido, que a nossa espera, o nosso descanso tem que ser durante a nossa ação. Tem que ser mediante uma atitude nossa. Não pode ser passiva. Não pode ser uma espera passiva, onde você fica só lá esperando as coisas virem, as coisas acontecerem, Deus fazer, Deus mudar. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sim! Mas nós, como filhos, nós, como pessoas que queremos mudança, como pessoas que precisam de salvação, precisamos estar à frente. Precisamos correr à frente. E esse é o desafio que esse homem Zaqueu ensina pra gente nessa noite. A gente precisa sair de uma posição passiva, sem ação. A gente precisa se posicionar diante do Senhor. A gente precisa buscar Ele. É a busca. Jesus vai falar assim para ele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Vocês que estão aí na live, pensa Jesus falando exatamente o seu nome. Paula, Vinícius, Daniele, Marilene, Fernanda, Aguinaldo. Jesus vai chamar você pelo nome. Ele te conhece, ele sabe qual é a tua dor, ele sabe qual é o seu problema. Ele sabe, ele conhece, ele sabe onde dói, ele tem a solução. Só ele pode te ajudar a sair do seu fracasso. Ele é o único. Então ele vai te chamar. E ele vai falar assim: Zaqueu. Ele vai falar Paula, ele vai falar Vinícius, ele vai falar Teresa, ele vai falar: desce depressa. O desce depressa, nós já falamos sobre isso um pouco na semana passada. O desce depressa é você sair dessa posição que talvez você mesmo se colocou. Uma posição de suficiência, uma posição de que você consegue resolver tudo, uma posição de que você não precisa mais de Deus, uma posição de que você é autossuficiente, de que você consegue resolver todos os seus problemas, de que tudo você pode, de que você é o máximo, de que você é um super-homem, uma super-mulher. Não existe isso, porque aqui a ordem que ele dá para Zaqueu é: Zaqueu, desce depressa. E a alusão que eu quero fazer para minha vida e para a sua vida é que a gente tem que sair dessa posição que muitas vezes a gente se coloca e não é a posição que Deus nos colocou. Porque Deus, ele procura aqueles que têm o coração quebrantado. Deus, ele procura os de coração humilde, aqueles que se humilham. É aqueles que reconhecem que não são nada. O desce depressa aqui é: vai logo, sai dessa posição, pede perdão logo, reconhece mesmo diante de Deus, clama mesmo ao Senhor, fala para ele: Senhor, Senhor, eu não consigo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, faz o que o Senhor quiser na minha vida. O desce depressa é: vai logo. Sai logo dessa posição. A gente não tem mais tempo, queridos. Essa é a verdade. A gente não tem mais tempo para perder. Acabou. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para a gente ficar nessa zona de passividade, de esperar as coisas acontecerem. Não é para isso que nós fomos chamados para levar o evangelho, para falar do amor de Jesus, para espalhar esse amor, para falar que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele salva, que ele perdoa. Ah, mas eu estou detonada por dentro, acabei de falar, ele sabe a sua dor. Jesus, quando chega naquele lugar, ele olha para Zaqueu do jeito que Zaqueu era. Nas dificuldades que Zaqueu tinha. Deus está olhando para você nessa noite do jeito que você é e está falando: desce logo, pede perdão logo, se humilha logo, reconhece logo. Vamos, faz logo isso. A gente não tem mais tempo para perder. E aí ele vai falar aqui, ó: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
o que Deus tem para fazer na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está aí assistindo, você que vai assistir, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele quer fazer hoje. Deus quer fazer hoje. Ele não quer fazer, daqui, aí eu vou te usar daqui a uns 10 anos, quando você estiver bem maduro, quando você estiver bem preparado. Não, é hoje. Dentro das suas limitações, dentro de quem você é, você pode ser uma bênção. Você só precisa descer depressa. Você precisa reconhecer logo. Você precisa pedir perdão logo. Você precisa se humilhar logo diante de Deus. Porque o que Ele quer fazer na sua casa, Ele quer fazer hoje. Deus não quer fazer daqui quando chegar a perseguição, daqui quando você estiver grande, daqui quando você estiver casado, daqui quando você estiver velho, idoso. Não, Ele quer fazer na sua vida hoje. Paulo, mas eu tô acabada, destruída, tô assim, sem dinheiro. Agora, desce agora, Ele tá olhando para você hoje. É hoje que Ele pode trazer essa salvação. Porque Ele fala aqui, ó. Me convém ficar hoje em tua casa. O que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida e na sua casa, na sua parentela, com as pessoas que você convive, com as pessoas que você se relaciona, com os amigos que você tem, com as pessoas que moram com você, no meio da igreja que você congrega, no meio da sua vizinhança. É hoje, através de você, naquelas pessoas que você consegue atingir. É que a gente, às vezes, cria um modelo ideal de começar a trabalhar na nossa missão, a fazer aquilo que Deus chamou para fazer, para que as pessoas vejam Jesus em nós, muito extraordinário. E não tem nada de extraordinário. Deus, Ele quer agir na sua vida do jeito que você está. Ele quer que você seja transformado. É por isso que Ele veio para os doentes, para os perdidos. Ele veio para aqueles que precisavam realmente de salvação. Ele não veio para quem está perfeito, para quem está bom, para quem está são. Não, Ele veio para quem está perdido mesmo, para quem está detonado mesmo. É esse hoje que Ele quer salvar. Porque através de você, a mesma coisa que Ele falou para Zaqueu, a tua casa, pensa que fosse assim, é para você lá na sua escola, para você lá no seu trabalho, para você na sua vizinhança, para você com quem você convive. A salvação chega hoje para você e hoje para aqueles que estão à sua volta, porque através de você eles vão ver Jesus. Mas a gente tem que sair da nossa posição passiva. O plano que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, não contempla só a gente. O plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida contempla as nossas próximas gerações. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até que o Senhor Jesus volte. Gente, olha que maravilhoso. Até que o Senhor Jesus volte, aquilo que você está fazendo hoje pode gerar fruto, pode gerar vida na vida de outras pessoas. Nós precisamos descer depressa. Nós precisamos reconhecer logo. Nós precisamos sair à frente, correr à frente mesmo. Precisamos estar à frente. Nós precisamos bater na porta, precisamos pedir, precisamos agir, sair da posição passiva, sem ação, sem atitude. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar, e a busca aqui é oração, é clamor, é jejum, é se colocar diante de Deus. Ai, semana passada eu busquei bastante, essa semana eu vou dar uma aliviada. Para Deus não tem isso, porque Ele sempre tem algo novo, Ele sempre tem algo diferente para falar com você, através de um sonho, através de uma visão, através da palavra, através da vida de alguém, através de uma ministração, através de uma live. Deus tem algo novo para falar sempre com você e comigo. Todos os dias, mas precisa ter a busca. Precisa ter a busca, queridos. A gente tem que sair dessa zona de conforto que a gente cria para nós mesmos. Zaqueu, olhando aquela multidão, a gente vai falar nas próximas lives sobre os próximos versículos. Olhando aquela multidão, ele olhou e falou assim: meu Deus, não vou conseguir ver Jesus. Não vou conseguir, vou precisar fazer alguma coisa aqui. Opa, vou subir naquela figueira.
Ele precisou ter essa iniciativa. Não foi Jesus que foi lá, Zaqueu sobe lá na figueira, fica lá quando eu passo. Não! Ele teve por ele mesmo, por iniciativa. Ele foi atrás, ele foi buscar, ele queria ver quem era Jesus. Acontece que nós queremos ver, mas não queremos agir. A gente quer desfrutar da glória, da dádiva, da bênção, da graça de Deus, mas a gente não quer agir em busca disso. Como na semana passada eu deixei uma frase, eu quero deixar uma frase nessa semana também. Para que vocês possam pensar nela ao longo da semana. E na semana que vem a gente vem para o nosso terceiro episódio. Queridos, eu espero que realmente a vida de Zaqueu esteja passando algum aprendizado para você, assim como tem passado para a minha vida. Eu espero realmente que você possa estar entendendo todos esses passos que eu estou colocando para vocês da vida de Zaqueu. Porque é Zaqueu que nos ensinou. O que Zaqueu fez lá atrás, a atitude que Zaqueu teve não passiva lá atrás, está nos ensinando hoje, depois de muitos anos. Nós estamos falando desse homem, daquilo que ele fez. A frase é assim: nossa busca nos apresenta para Deus. Porque a busca de Zaqueu, quando ele saiu à frente, quando ele correu adiante, subiu, sem ele perceber, sem ele saber, ele já estava se apresentando para Jesus. Porque quando Jesus passa ali, ele olha para cima e fala: Zaqueu. Quando ele passa, ele olha para cima e fala: Zaqueu. Jesus chegou no lugar, ele olhou para cima e ele falou: Zaqueu. Porque a busca de Zaqueu, a iniciativa de Zaqueu já tinha o apresentado para Jesus antes mesmo que Jesus chegasse naquele lugar. É isso. Essa tem que ser a nossa diferença. Jesus ama você, ele te ama. Fique tranquilo, ele ama você. Ele morreu por você. Mas existem coisas que eu e você, assim como em Mateus 7 fala: pedi, buscai, batei. Existe uma ação nossa. Esse verbo do pedir, do buscar, do bater é um verbo de ação. Existe uma atitude que nós precisamos tomar para que nós sejamos apresentados. Para que Deus olhe, para que Jesus veja e fale: opa, ali é a Paula, é a Bia, é a Maria. Ela está buscando, está pedindo, está batendo, está clamando. Hoje chega a salvação na sua casa. Hoje você recebe aquilo que você está buscando. Hoje eu trago a cura. Hoje eu trago a libertação. Porque o que Jesus quer fazer, o que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer hoje, no momento que você busca. Não quer dizer que você vai chegar lá e você vai conseguir, às vezes, com seus olhos naturais, ver o que ele está fazendo. Mas quando você pedir, você buscar, quando ele liberar essa palavra sobre você, quando ele liberar a bênção para você, naquele dia você alcançou. Naquele dia foi dado para você. Mas precisamos pedir, buscar, clamar, orar, sair da posição passiva e começar a agir. Então, nossa busca nos apresenta para Deus. Vamos buscar, queridos. Vamos continuar clamando ao Senhor. Vamos continuar clamando a Ele. A salvação de Deus chegou para nós. Ele veio justamente para nós. Ele veio justamente para os perdidos. Ele veio justamente para nós. Agora, nós que recebemos essa maravilhosa graça, precisamos trabalhar na nossa missão para que outras pessoas vejam Jesus em nós. É isso. Outras pessoas precisam ver Jesus em nós. Zaqueu queria ver quem era Jesus. As pessoas precisam querer ver quem é Jesus através de mim, através de você. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de Zaqueu. Glória a Deus por este homem. Glória a Deus porque essa história entrou na Bíblia. Glória a Deus porque hoje nós podemos falar sobre ele, podemos aprender os passos que ele tem dado para nós. E eu tenho certeza que ao longo ainda muitas outras coisas
Deus vai continuar revelando para nós. Muitas outras coisas, Deus vai continuar falando ao seu coração, ao meu coração, em nome de Jesus. Eu desejo que você tenha um final de noite abençoado, na graça de Deus, que em nome de Jesus, o restante da sua semana seja cheio da presença do Senhor, da busca de Deus, e que domingo nós possamos estar aqui, recebendo daquilo que Deus tem para nós. Então venha debaixo de clamor, debaixo de oração, debaixo de busca, debaixo de jejum, porque em nome de Jesus eu creio que no domingo aqui sinais, maravilhas serão feitos para a glória e louvor do nome do nosso santo Deus. Em nome de Jesus, uma semana aí, um final de semana maravilhoso para você, e domingo eu espero vocês aqui no salão da igreja. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.